fundos imobiliários virando pó. O TORD11, por exemplo, nem está mais pagando dividendos. E o HCTR11, será que vai para o mesmo caminho? Será que eu corro o risco de perder tudo que eu investi? Devo sair fora enquanto há tempo? Ou devo comprar mais cotas para poder abaixar o meu preço médio, pensando numa possível valorização no futuro? São inúmeras as perguntas que a gente fica nos questionando diante desse cenário apocalíptico desses fundos imobiliários. Então, esse vídeo é para você entender o que está acontecendo e o que ainda pode acontecer com esses fundos imobiliários. Esse é o canal da Meta Milionária. Eu sou o Cauê e te convido a se inscrever nesse canal, pois é uma honra para mim ter você como inscrito. Clique aqui no botãozinho de se inscrever. Quem tem os fundos imobiliários HCTR11, DEVA11 e principalmente o TORD11 está todos os dias almoçando caos e jantando selvageria. Que enrosco! Pois os mesmos não param de cair, são quedas infinitas. E como se comportar nesse cenário Mad Max para não perder ou pelo menos amenizar a nossa situação? Bom, vamos começar pelo TORD11, que é o que está mais delicado. Em seu último relatório, que inclusive ele vem atrasando seus relatórios, né? Eu acho isso um pouco de falta, vamos dizer assim, de transparência, não sei se é o caso, né? A gestora explicou que não está conseguindo pagar os dividendos, pois está com essas inadimplências, que você pode ver aí na tela. Dessas inadimplências você pode ver aí, ó, o não recebimento dos CRIs, dentre outros, e também das operações que foram concedidas carências. No caso dessas, ao término das carências, o fundo pode voltar a receber, ou os devedores tentarem nova renegociação. Ou seja, é um futuro muito incerto para esse fundo imobiliário, que está correndo sérios riscos de virar pó, e assim os cotistas acabam se lascando. O fundo diz que vem buscando execução de garantias constituídas ou até mesmo buscando vendas de alguns ativos caso a situação fique ainda pior. Nossa, ficar ainda pior do que está é complicado. E é isso que me preocupa, pois assim o fundo começa a vender o seu portfólio e vai piorando e acaba aí correndo sérios riscos de virar pó. É uma possibilidade, não estou falando que isso vai acontecer. Estou colocando só um alerta aqui nesse vídeo. E como que vai ficar aí os mais de 104, pouco mais de 104 mil investidores desse fundo imobiliário? Eis a questão. Você que é investidor do TORD11 já viu que ele parou de pagar dividendos desde março desse ano, que ele não vem pagando dividendos. Então é difícil alguém querer entrar nesse fundo. Claro, tem gente que gosta de tirar uma porcentagem que não vai fazer falta e se arriscar, pensando numa possível valorização, caso ele venha se recuperar. Mas o fato é que, por não estar mais pagando dividendo, isso acabou desanimando muitos cotistas desse fundo. E isso refletiu no valor de suas cotas, que vem caindo aí, ó, já caíram mais de 60%. E eu temo que venha a cair ainda mais. Esse fundo, o TORD11, ele tem um portfólio muito arriscado, com bastante baguncinhas, vamos dizer assim. Ele é bastante voltado para o turismo, né? O que o torna muito complicado e bastante arriscado. Claro, muita gente foi atraída pelos grandes dividendos mensais oferecidos por esses FIIs, mas agora você consegue perceber o risco desse tipo de investimento, desse tipo de fundo imobiliário que é considerado high yield, que é o contrário de high grade, que são fundos mais conservadores. Os high yield são fundos mais arrojados, vamos dizer assim, que têm CRIs com taxas de juros bem elevadas, por isso acabam trazendo maiores retornos, maiores rendimentos, na verdade, né? Mas podendo acontecer isso que você está presenciando nesse momento. Bom, eu não posso fazer nenhum tipo de recomendação aqui no meu canal no YouTube, né? É você mesmo quem vai decidir baseado nas informações que estão sendo colocadas aqui. Eu posso até dar a minha opinião, mas não vai mudar nada, né? Porque cada um tem o seu perfil de investidor, né? No final a gente conversa um pouquinho mais sobre isso. Porque agora vamos ver o caso do HCTR11, que não está tão ruim assim como o TORD11, mas está bem mal das pernas. Será que ele corre o risco de se tornar o TORD11 amanhã e até acabar virando pó? Não quero nem pensar nessa possibilidade, até porque eu tenho o HCTR11 na minha carteira de fundos imobiliários. Claro, é uma posição pequena, né? Mas eu tenho. Como vocês sabem, ele vem mantendo bravamente os seus dividendos de 50 centavos por mês, o que dá um dividend yield aí próximo de 13,5% ao ano, o que é uma maravilha. Se ele conseguir manter
esses dividendos e suas cotas formarem ali um fundo, como parece que vem formando aí na casa dos R$ 44, tá certo que ontem ele rompeu esses 44, chegou a bater 43, mas rapidamente voltou acima dos 44, e se ele conseguir se manter assim o ano todo, o ano que vem, quando acabarem essas carências, ou seja, esse período de carência de muitos devedores, esse fundo pode voltar a receber e voltar a pagar bons dividendos. E isso vai refletir no valor das cotas desse fundo imobiliário, que tem grandes chances, se isso acontecer, de voltar aí para casa dos 70 até R$ 80 tranquilamente. Mas se a coisa piorar, ele pode perder esse fundo ali dos R$ 44 e cair lá para casa dos R$ 30. E se isso acontecer e ele ficar com pouco caixa, diminuir os dividendos ou também parar de pagar dividendos, aí é que a vaca vai pro brejo. Aí tudo pode desabar e corre sérios riscos de virar pó. Mas eu não acredito que isso vá acontecer. Esse fundo também é um investimento de risco. Como vocês sabem, o HCTR11 é um fundo high yield. Eu entrei nesse fundo porque eu queria ter um fundo high yield para poder aumentar a média dos meus dividendos mensais em fundos imobiliários. Mas quem imaginava que ele ia ter esses problemas? Por isso a importância de analisar bem o portfólio do fundo imobiliário. Porém, o HCTR11 sempre foi o queridinho aí dos investidores, com mais de 200 mil cotistas, né? Então, eu acredito que a gestora está fazendo o melhor trabalho possível para recuperar esse fundo imobiliário e voltar a nos dar alegrias. O HCTR11 é bastante voltado o seu portfólio também para o turismo, menos que o TORD11, mas também é voltado para o turismo. Ele tem, assim, vamos dizer, uma melhor diversificação do que o TORD11, ele é bem mais diversificado, né? Mas esse tipo de portfólio que tem essas baguncinhas, como alguns fundos imobiliários que o HCTR11 investe e que esses fundos imobiliários não pagam dividendos, né? E que são os mesmos fundos que o DEVA11 investe, que o TORD11 investe, isso aí vamos dizer assim, é uma baguncinha que poderia agora estar salvando o fundo e que na verdade só atrapalha. Como você pode ver aí, ó, o seu fluxo de caixa nos últimos 3 meses gerou abaixo dos 50 centavos. Mesmo assim, a gestora conseguiu pagar os 50 centavos por cota. E ela diz que esse valor gerado, né, de caixa abaixo dos 50 centavos é por causa das amortizações e tudo mais. E acreditam que dá para continuar assim pagando 50 centavos por cota aí nos próximos meses. O que é muito bom para nós cotistas. Mas a gente fica com essa dúvida. Será mesmo que ela vai conseguir manter esses dividendos? Estamos na torcida para que sim, que consiga manter. Agora colocando a minha opinião própria, né? Eu acredito que eles vão conseguir sim manter esse patamar de dividendos, vai conseguir se segurar aí na casa dos R$ 40 pelo menos, né? Na verdade, isso é mais uma torcida minha, porque eu sou um cotista desse fundo. Nesse momento eu não estou comprando mais cotas, meu preço médio nesse FII está na casa dos R$ 70. Se ele se manter mais uns 30 dias aí, 30, 60 dias, mantendo esses dividendos de 50 centavos e não baixando aí dos 44, e se ele ainda estiver na casa entre 44 e R$ 50, aí sim eu vou comprar mais umas 2 cotinhas para ver se eu baixo meu preço médio aí para casa dos R$ 65, ou seja, eu estou mantendo bastante cautela, né? Mas isso é uma estratégia minha, né? De acordo com o meu perfil de investidor. Você tem que ter a sua própria estratégia, tá certo? Aí quando ele voltar a bater ali o meu preço médio, passando aí dos R$ 65, aí sim eu posso pensar em me desfazer desse fundo imobiliário. Coitado, vai ter muita gente se desfazendo quando atingir o preço médio e muita gente que está entrando agora vai querer fazer lucro também quando ele subir aí uns 20 ou R$ 30, que é o que a gente está na torcida para que isso aconteça. E é claro, acompanhando mês a mês o relatório desse fundo imobiliário. Então já peço para você se inscrever, clique aqui no botão de se inscrever e já dá o like nesse vídeo. Não esqueça, por favor, de dar o like nesse vídeo, eu te peço essa gentileza. Vamos ver rapidamente como que está o portfólio desse fundo imobiliário do HCTR11 e ver as inadimplências, como é que está de acordo com o último relatório gerencial da gestora. Olha só, pessoal, aqui a carteira, né? O portfólio do HCTR11, aqui os CRIs que ele investe. Como vocês podem perceber, olha só, ele só está recebendo desses CRIs, onde, tá vendo essa bolinha verde aqui? Está com esse marcadorzinho branco no meio da bolinha verde aqui. Esses são os adimplentes, são os que estão pagando em dia. Então você pode ver, ó, tudo isso daqui ele não está recebendo, olha só. Esses verdinhos aqui já teve a negociação, mas estão aí num período de carência, vamos dizer assim, não estão pagando. E esses em amarelinho aqui ainda estão em negociação, nem foi resolvido ainda. Então você pode ver, ó, ele está recebendo muito pouco, ó, esses dois aqui que estão pagando, esse aqui de baixo, ó, esse outro aqui, mais esses dois, ó, continuando na página aqui, ó, mais dois aqui, e esses últimos aqui, ó,
tá salvando ele, ó, estão pagando em dia, certo? Mas você vê o tanto de inadimplência, o tanto de CRIs que não está pagando e o fundo não está recebendo, né? Então, por isso que acaba refletindo aí nos dividendos, no valor de suas cotas. Como você pode ver, ó, eu estava falando dos fundos high yield, ó, por exemplo, as inadimplência aqui, ó, IPCA mais 16%, gente. Isso aqui é um absurdo, né? Na verdade, é uma maravilha, né? Olha que juro, IPCA mais 16%. Olha esse outro aqui, ó, IPCA mais 17,5%. Inclusive, esse aqui de 17% tá adimplente, ó, tá pagando em dia, IPCA mais 17%. Ou seja, são altos juros que nós cotistas que acaba nos beneficiando, né, com altos dividendos também. Porém, corre esse sério risco aqui de inadimplência, um juros muito alto, né? Esse risco que vocês estão vendo aí, certo? Então, estou mostrando aqui para vocês verem o tanto de inadimplência e em negociação que esse fundo tá. Vamos ver se o ano que vem essas negociações, né, são resolvidas, essas que estão aguardando carência e volta a pagar os seus CRIs, para o fundo voltar a crescer. Se você ver aqui também no seu portfólio, olha só, os fundos imobiliários que o HCTR11 investe, por exemplo, esse XBXO11, ao qual o TORD11 também tem, o DEVA11, se eu não me engano, também tem, né? É o que a gente chama de baguncinha aqui, que é um fundo imobiliário que ele tem, olha só, 9% do seu patrimônio líquido. Isso aqui, gente, é muita coisa, ó, 9%. E é um fundo imobiliário que não paga dividendos. Talvez na hora do investimento, o fundo pensou em investir aqui nesse fundo, pensando numa possível valorização, tendo uma tese de investimento que poderia trazer benefícios, mas não é o que está acontecendo. Ó, se você olhar aqui, ó, olhando aqui, ó, o portfólio do HCTR11, você vê que ele tem 425 milhões investido em outros fundos imobiliários. E como você pode ver, esse XBXO, ele tem pouco mais de 221 milhões investido nesse fundo, que não traz, ó, vou clicar nele aqui para você ver, ó, ele 0% de dividendo, ele não paga dividendo. Olha só, ele possui apenas 6 cotistas, 6 investidores. Um deles é o HCTR11, TORD11 e DEVA11. Os outros 3 eu não sei quem que é. Então, né? Aí você vê esse segundo fundo que o HCTR11 investe, ó, pouco mais de 102 milhões de reais. Você clica nele, você vê também que ele não paga dividendos. Olha só. Então, se ele tivesse bons fundos imobiliários aqui em seu portfólio que pagasse dividendos, talvez estaria salvando um pouquinho esse fundo. Que daí talvez esses valores dos dividendos poderiam ser repassados para os cotistas e assim suas cotas poderiam não cair tanto como vem caindo. Esse terceiro aqui até paga dividendo, ó, um fundo de papel que, ó, se você clicar aqui, ele paga, ó, 14%. Então aqui o HCTR11 ainda está recebendo alguma coisa. Mas você voltando aqui, ó, ele tem uma menor exposição a esse fundo, ó, 77 milhões. Vamos ver esse último aqui. Ele tem 4 fundos, ó, esse aqui também não paga. Então do seu portfólio de fundos imobiliários é apenas um, ó, só o HG11 que está pagando dividendos, os outros 3 não pagam. Então isso atrapalha um pouco aqui o portfólio do HCTR11, acaba refletindo negativamente, né, no seu desempenho diante dessa crise que ele está sofrendo. Se você acredita que o HCTR11 vai manter esses 50 centavos aí de dividendos e se recuperar o ano que vem, que em tese é quando o fundo pode voltar a receber, né, dos seus inadimplentes, pode ser uma boa tanto entrar agora nesse fundo quanto manter, né, o que a gente tem investido, talvez devagarzinho comprando uma ou outra cotinha ali que não for fazer falta no nosso orçamento, né, para baixar um pouco esse preço médio, pode ser uma boa estratégia, se a gente acredita que isso vai acontecer. Temos que tomar cuidado com a nossa exposição nesses fundos imobiliários. Eu estou fazendo isso, eu vou manter o meu investimento nele, como eu disse, se eu tiver uma oportunidade, eu vou comprar mais uma ou duas cotinhas para baixar esse preço médio, vou me segurar ali para não ficar muito exposto, aumentar minha porcentagem de investimento, a porcentagem da minha carteira de investimento, né? Porque se der zebra, pelo menos eu vou ter perdido pouco dinheiro. Agora, se ele se recuperar, eu vou sair por cima aí, né? Porque eu estou recebendo dividendos do HCTR11. Agora, o TORD11, não sei nem o que dizer. Acho que você deve analisar a possibilidade de sair se você tiver pouco prejuízo nesse fundo imobiliário. Mas se você acredita que ele pode sim se recuperar, né, e vir aí valorizar o valor de suas cotas, voltar a pagar dividendo, aí você tem que se organizar para você ter um preço médio aí um pouco mais abaixo do que está e ter estômago para aguentar essas oscilações, fazendo as suas análises aí, analisando o seu relatório gerencial, ficando atento às notícias desse fundo imobiliário. Novamente, eu te convido a se inscrever no canal e ficar atento a todas as notícias do mundo dos investimentos. Como eu disse, esse vídeo não foi uma recomendação, ele tem um caráter apenas educativo e principalmente informativo. Eu vou ficando por aqui e te espero até o nosso próximo encontro, no nosso próximo vídeo aqui mesmo nesse canal. Não perca, hein?